bastidor para você aqui no 360. Gente, a Câmara dos Deputados deve votar nessa semana o projeto de lei que tributa offshores. Esse projeto é uma daquelas propostas que está no cardápio do Ministério da Fazenda para aumentar o potencial de arrecadação em 2024 e alcançar ali a meta de zerar o déficit. O deputado Pedro Paulo, do PSD do Rio de Janeiro, foi escolhido pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, para relatar esse projeto, que até o momento não deve sofrer grandes alterações no texto que foi enviado pelo governo federal. E o martelo do dia dessa votação está sendo batido hoje. Possivelmente essa votação já acontece amanhã, quarta-feira, mas vai depender da reação da Casa ao texto que deve ser protocolado ainda hoje à noite. E aí, gente, o relator está se reunindo agora à tarde com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, justamente para tratar sobre possíveis alterações nessa proposta, a ver a reação. E, gente, isso está acontecendo, essa possível votação está acontecendo em meio a reclamações de parlamentares nos bastidores em relação à demora do governo no cumprimento de acordos. Eu cheguei a conversar com vários parlamentares que me contaram que há uma chateação com o governo justamente por conta de acordos não cumpridos, como não pagamento de emendas, além de cargos regionais que não deslancharam. Um líder até chegou a comentar comigo que esse cenário está gerando um clima de inquietação muito grande ali nos bastidores. E o troco da Câmara dos Deputados e de Lira diante dessas insatisfações não deve vir nesse projeto de lei que vai tributar as offshores. Diante dessas reclamações que eu ouvi, eu fui checar ali como que está o pagamento das emendas. Vou trazer a apuração agora para você. A gente foi tentar entender, preparamos até uma arte para mostrar para você como é que está justamente o andamento do pagamento desses recursos. E realmente aumentou muito pouco. Entre agosto e outubro, gente, a quantidade de emendas em RP2 a 4 efetivamente pagas aumentou apenas 5%. A gente tem aqui, em agosto, era 15,71% do total que foi pago efetivamente. Em outubro, 20,78% do total de 9 bilhões e 800 milhões de reais que deverão ser pagos em todo o ano de 2023 para destinos especificados pelos parlamentares. Vale a gente lembrar que essa modalidade de emendas ela foi carimbada para o Congresso Nacional, veio daquele extinto RP9, também conhecido como orçamento secreto, e elas são disponibilizadas pelos ministérios ao parlamento. Um outro líder até me disse em reservado que ainda devem escolher qual vai ser o caminho do troco diante da insatisfação com o governo, dependendo do cenário das próximas semanas e que poderá, sim, ser dificultando pautas que vão ajudar o governo a alcançar os objetivos fiscais. Na esteira disso tudo, também há uma irritação nos bastidores por parte de lideranças do Centrão que anseiam por um retorno do presidente Lula sobre aquela história, a troca no comando da Caixa Econômica Federal que deve ser entregue ao presidente da Câmara e as siglas do bloco. Arthur Lira viaja com líderes entre o dia 10 e 20 de outubro. Nesse período, a pauta deve ficar em ritmo lento na casa e saindo um pouco do bastidor e trazendo um pouco mais sobre o PL das offshores, um pouco mais de contexto para você entender. O governo Lula encaminhou ao Congresso Nacional, no final de agosto, o projeto de lei que trata da tributação das offshores, que muitas vezes estão ali nos paraísos fiscais. E foi fechado um acordo com Arthur Lira para que a proposta fosse enviada em regime de urgência constitucional. Se aprovada, a expectativa é de que o governo arrecade mais de 7 bilhões de reais com a iniciativa no próximo ano. Lembrando que a tributação das offshores foi inicialmente efetivada por meio de uma medida provisória, como forma de compensação do aumento da isenção do imposto de renda, mas acabou enfrentando resistências ali entre os parlamentares que queriam alterações e fecharam um acordo com a Fazenda para que esse assunto fosse tratado por meio de projeto de lei. E aí, em resposta, o Ministério da Fazenda enviou esse texto do PL e disse que tem conteúdo similar ao apresentado na medida provisória, mas com diversas melhorias. Uma coisa vai conectando na outra. Deixa eu já chamar a Jussara para a gente conversar um pouquinho mais sobre esse cenário dos... Ah, Clarissa! Oi, Clá! Não é a Jussara, depois eu chamo a Jussara para a gente falar sobre outros assuntos. Clarissa, vamos falar um pouquinho sobre esse cenário dos bastidores, né? Há uma vontade muito grande do governo de ver essas pautas econômicas avançando, mas há insatisfações e expectativas nos bastidores por parte dos parlamentares, em especial na Câmara dos Deputados, inclusive de acordos que já foram feitos previamente, que eles aguardam que sejam cumpridos para, em troca, digamos assim, avançar com essas pautas.
Exatamente, Tainá. Olha, eu fui conversar com algumas fontes agora há pouco, para tentar entender o que está motivando aí tanto o presidente da Câmara, Arthur Lira, a ter essa boa vontade nessa negociação do projeto que taxa as offshores, sendo que o governo federal está, de fato, resistindo ali um pouco a cumprir alguns acordos, como você levantou, Tainá. E aí uma fonte me disse o seguinte, ele disse que Arthur Lira está muito claramente bancando uma espécie de jogada Robin Hood, como ele falou. Porque a ideia, segundo ele, é sim dar um aceno ali de que o Congresso Nacional vai bancar essa ideia de tirar dos ricos e dar para os pobres, só que com a vantagem de trabalhar com um projeto que tem um alcance relativamente pequeno, não gera tanto desgaste junto a alguns setores aqui de mercado, por exemplo, no Brasil, que poderiam dar algum desgaste político mais forte para o presidente da Câmara e do grupo dele, porque é visto ali, a taxação de offshores é vista como atingindo ali uma parcela relativamente pequena de investidores no exterior. Então, esse primeiro ponto. Segundo ponto, como me disse essa mesma fonte, olha, Arthur Lira está esticando bastante a corda aí nessa negociação para as nomeações do segundo escalão e tem algum limite, ele precisa fazer algum tipo de aceno, precisa também entregar alguma coisa ali para o governo para que seja possível abrir de novo a conversa sobre essas nomeações na Caixa Econômica Federal. E não é só a Caixa Econômica Federal, Tainá, é também a Funasa. Por quê? Esses dois órgãos estavam prometidos para os dois partidos que aderiram agora à base do governo Lula, o PP de Arthur Lira e também o Republicanos. Já estava prometido, agora a expectativa é que saia, né? Eles anseiam por isso, é isso que a gente escuta nos bastidores. Obrigada, Clarissa. Já te chamo para a gente falar um pouquinho mais. Já tenho ao meu lado o Fernando Nakagawa para a gente ainda falar um pouco sobre esse assunto, mas ir um pouquinho para a parte econômica da coisa, né, Naka? A gente tem aí PL das offshores, está quase sendo votado ali na Câmara dos Deputados, mas não é só isso, né? Há outros projetos que o governo precisa ver aprovados ali internamente nas duas casas, sim, mas que estão perigando, né? E o governo tem uma meta muito ousada, digamos assim, para o ano que vem. Efetivamente, Tainá, que bom tê-la aqui do lado, aqui em São Paulo. Efetivamente, esta é uma amostra da briga ali, do cabo de guerra entre o mundo político e o mundo econômico, que está absolutamente desesperado. O Ministério da Fazenda está contando moedinhas para tentar aumentar a arrecadação. Só nos projetos dos fundos offshore, aqueles que investem no exterior, e também nos fundos exclusivos, aqueles dos super ricos, as estimativas do Ministério da Fazenda indicam 45 bilhões de reais em arrecadação extra. Isso é absolutamente fundamental para aquele plano que prevê pelo menos 160 bilhões de reais a mais em arrecadação de impostos para tentar cumprir a meta, a promessa de zerar o déficit das contas públicas no ano que vem. Essa promessa de gastar só o que arrecada em 2024 tem sido encarada pelos economistas, pelo mercado financeiro, Tainá, com muita descrença, porque o que se tem observado até agora, nos números de 2023, infelizmente é exatamente o contrário. A arrecadação de impostos está caindo, porque há vários setores da economia que começam a dar algum sinal de desaceleração. Então, há uma luz amarela piscando freneticamente no Ministério da Fazenda diante do risco de não cumprimento da meta por exemplo, problemas políticos na aprovação como deste texto.